Olá, bom dia. Vamos então iniciar a sessão. Algumas pessoas ainda estão a entrar. Hoje temos aqui um horário, entretanto está mais gente a entrar. Eu vou partilhar então aqui a introdução. Bom dia a todos. O meu nome é Andréia Fernandes, sou a diretora da Associação Aliança para a Transição Energética e dou-vos as boas-vindas a mais um webinar sobre, aqui entretanto estou a tentar partilhar, sobre programas de financiamento europeus. Aqui agradecer também o apoio do Inesctec e da ANI para fazerem, espero que estejam a ver aqui a minha apresentação, para fazerem aqui esta sessão, que é no fundo uma sessão mais focada em programas do Cluster 4 e Cluster 5, e depois teremos aqui também uma conversa relativamente às tendências tecnológicas aqui com o apoio do Inesctec e do investigador Filipe Joel. Muito rapidamente em termos de introdução, portanto, a Aliança para a Transição Energética está a organizar este ciclo de eventos de matchmaking, que é focado em apoiar as empresas e entidades do sistema científico na criação de consórcios para candidaturas e isto, obviamente que temos aqui um grande foco em perceber melhor os programas de financiamento europeus que são relevantes para o ecossistema da transição energética. Portanto, agora passar o slide. O formato destes eventos é um formato em lógica de funil, portanto, em termos de frequência, vamos fazer um evento por mês, vamos alternando aqui o foco entre as áreas que são relevantes para a transição energética e, obviamente, que isto será em preparação para todas as candidaturas que virão no segundo semestre deste ano. Portanto, em termos de público-alvo, estas candidaturas tipicamente são transversais, empresas, PMEs, startups, clusters, universidades, municípios, investigadores, ideias early stage. Portanto, há aqui toda uma panóplia para agradar a todos os tipos de audiência. Como já referi, em termos de grande objetivo, é consolidar consórcios de sucesso, os consórcios certos para levar qualquer coisa para o mercado. Também criar aqui a comunidade em torno destes programas de financiamento, conhecer melhor as pessoas, conhecer melhor as entidades e as suas ideias. E estes consórcios ou pares têm aqui um alinhamento, seja em tecnologia, seja no nível TRL que estão a trabalhar, o papel que têm no projeto, questões para a internacionalização, etc. E em cada webinar estamos aqui a explorar uma temática específica e, portanto, a temática de hoje é a descarbonização na indústria. Fizemos o anterior muito focado nas energias renováveis e, portanto, em termos de funil, este webinar faremos depois, a seguir a este webinar, onde nós vamos aqui explorar um pouco mais aqui oportunidades de financiamento europeus. Faremos o seguimento das expressões de interesse que chegaram até nós, seja através da inscrição do webinar ou por outra forma que acharem, e vamos tentar juntar aqui as peças do puzzle para a tal criação de consórcios. A última etapa, que pode ser opcional, obviamente, se não necessitarem, podemos fazer aqui ligação a entidades, parceiros consultores, para a elaboração e submissão das propostas, se assim o necessitarem. Portanto, em termos de metodologia, e aqui muito rapidamente só para verem os temas que nós estamos aqui a explorar, portanto já referi das energias renováveis, hoje vamos trabalhar aqui um bocadinho mais o conhecimento sobre a descarbonização na indústria. Em abril faremos um sobre a digitalização, que é um tema que está bastante interessante, com bastantes oportunidades. E depois em maio o Low Carbon Technologies, aqui focado no Innovation Fund. Depois o matchmaking, que é a segunda fase do funil, será com o mês de desfazimento. Em termos de agenda hoje, portanto, como já referi, estamos a enquadrar aqui o tema da descarbonização. Temos aqui connosco o Juan Henriques
e a Cristiana Leandro, que são os delegados e ponto de contacto nacionais para o Horizonte Europa, na indústria, no clima, na energia e na mobilidade. Vamos aqui falar um bocadinho dos objetivos, elegibilidade, orçamentos disponíveis, prazos para oportunidades que venham. E partilhar também dicas práticas, eventualmente para encontrar o consórcio certo, as candidaturas, alertar para os erros mais frequentes. Em termos de seguimento, vamos então falar aqui um bocadinho sobre tendências tecnológicas e inovação nesta área da descarbonização da indústria, que será com o investigador do Inestec, Filipe Joel. Tipicamente aqui falar sobre o tipo de soluções, modelos de negócio que o mercado e os investidores estão a valorizar e também as áreas tecnológicas emergentes nesta temática. Depois teremos a apresentação de duas ideias com pitch, com uma startup e com um laboratório colaborativo. E depois temos a questão, temos o espaço para questions and answers. Entretanto, os pitches, e aqui os pitches são elevator pitches, são 3 minutos no máximo para cada. Temos o Tiago Lagarteira, com a Verdantia Solutions, portanto será o primeiro, e depois a Rita Serranho, do Smart Energy Lab. Muito rapidamente, mais uma vez, boa sessão, e alguma questão, venham falar connosco. Portanto, vou parar de partilhar e Cristiana Juan. Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigada, Andreia, pelo convite para estar aqui convosco mais uma vez. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã e só pedir que me confirmem. Que estão a ver bem? Sim? Ok, ótimo, obrigada. Pronto, então, o meu nome é Cristina Leandro, como a Andrea já referiu, sou delegada e ponto de contacto nacional para o Programa Horizonte Europa e acompanho com um grande foco as áreas do clima, energia e mobilidade. Eu e o Juan, nós estamos inseridos na Unidade de Programas Europeus de Investigação e Inovação dentro da ANI, que é a unidade que acompanha o Horizonte Europa como um todo, portanto, qualquer questão que vocês tenham, mesmo que nós não consigamos responder hoje, estamos dentro da equipa que vos conseguirá certamente ajudar. E para hoje o tema do webinar é a descarbonização da indústria e, portanto, preparámos aqui alguma informação para vos apresentar as oportunidades dentro do Horizonte Europa que respondem a este grande desafio. Estamos nos últimos 2 anos do Programa Horizonte Europa, que tem esta estrutura, para quem não está familiarizado, tem 3 pilares: o pilar da excelência científica, o segundo pilar dos desafios globais e o terceiro pilar da Europa inovadora. E as oportunidades para a descarbonização da indústria concentram-se maioritariamente no pilar 2, portanto, projetos colaborativos de investigação e inovação, nos clusters 4, que engloba os temas do clima digital, indústria e espaço, e o cluster 5, do clima, energia e mobilidade. Para além disso, agora nestes 2 últimos anos do Horizonte Europa, a Comissão Europeia lançou um concurso horizontal dedicado à temática do Clean Industrial Deal, e era por aí que nós gostávamos de começar a apresentar aquilo que temos nos próximos 2 anos. Portanto, o Clean Industrial Deal, para quem não está familiarizado, é uma comunicação da Comissão Europeia, publicada há cerca de 1 ano, peço desculpa aqui por este slide cheio de texto, mas por favor, só 2 minutos para vos dar aqui algum enquadramento. Esta comunicação está inserida no âmbito da Bússola da Competitividade, estou certa que vocês já conhecem bem, e expressa a intenção da Comissão Europeia em direcionar investimento para infraestruturas e indústria por forma a conseguirmos alcançar as metas da União Europeia para a descarbonização da indústria. E, portanto, este objetivo, obviamente, traduz com incentivos claros, ou seja, financiamento, que está a ser materializado através deste concurso horizontal que está inserido dentro do Horizonte Europa para apoiar a descarbonização e a competitividade da indústria europeia.
Em termos de setores, o Clean Industrial Deal foca-se maioritariamente em indústrias de utilização intensiva de energia e em setores de tecnologias limpas, portanto, bastante complementares e muito alinhados com os atores que estão envolvidos na Aliança da Transição Energética. Esta comunicação refere ainda, muito importante, que a investigação e inovação é um fator essencial para promover este desafio das tecnologias limpas e da descarbonização da indústria da Europa. E, portanto, houve aqui espaço para a Comissão Europeia incluir no Horizonte Europa, que é o Programa de Investigação e Inovação por Excelência Europeu, não é? Um concurso horizontal que tem aproximadamente 600 milhões de euros para o Programa de Trabalhos 26-27. E, muito importante, o grande objetivo deste concurso horizontal é apoiar, esta é uma das mensagens principais e é distintivo dos tópicos regulares do Cluster 4 ou do Cluster 5, ou do Horizonte Europa como um todo, é apoiar projetos prontos para implementação, ou seja, os conhecidos projetos Fit for Deployment. Há um grande foco nesta necessidade. O concurso horizontal está dividido em 2 tópicos que se repetem exatamente iguais de 26 e 27, portanto, nós temos um tópico para tecnologias limpas para a ação climática com 150 milhões de euros em 2026 e 140 milhões de euros em 2027 e um segundo tópico para a descarbonização das indústrias de consumo intensivo de energia com 125 milhões de euros para cada um dos 2 anos. O orçamento esperado por projeto nestes 2 tópicos é de cerca de 15 a 25 milhões de euros, é o que a Comissão Europeia definiu, ou seja, esperam financiar cerca de 8 projetos por tópico em cada um dos anos, em 26 e 27. Porquê que gostaria também de perder aqui um bocadinho mais de tempo a falar sobre as características distintivas deste concurso versus os outros que o Juan vai falar um pouco mais à frente do Cluster 4 e do Cluster 5. Primeiro, este concurso tem um caráter aberto, ou seja, os candidatos têm liberdade para escolher a cadeia de valor tecnológica específica que pretendem apresentar numa proposta, através de soluções inovadoras, competitivas e para a descarbonização europeia. Há também, em segundo lugar, um grande foco na competitividade industrial, ou seja, qualquer ideia, uma proposta que queiram apresentar, tem que demonstrar liderança industrial, tendo em vista a implementação após o projeto, ou seja, é importante mostrar na proposta que um consórcio que reúna stakeholders relevantes e com capacidade de implementar estas soluções, mas tenha também a vontade e capacidade de uma implementação futura das soluções apresentadas e desenvolvidas no âmbito do projeto. É importante também que a proposta inclua um plano de negócios sólido e uma estratégia de prontidão para o mercado, ou seja, é importante que sejam convincentes e pensem como preparar e apoiar a implementação da solução tecnológica proposta dentro da vossa candidatura, para além do tempo de vida da candidatura. E, por último, é importante também pensar na cadeia de valor e integração intersetorial, ou seja, garantir que o desenvolvimento das soluções tecnológicas numa cadeia de valor específica, envolvendo os diferentes stakeholders, desde fornecedores, utilizadores e todas as partes interessadas relevantes. O que é que a Comissão espera que os projetos que venham a ser financiados no âmbito deste concurso atinjam? São aqui 5 bullets que são importantes que os projetos consigam alcançar no fim do seu tempo de vida. Primeiro, acelerar a implementação e a adoção de soluções de descarbonização e tecnologias limpas na indústria europeia, em todos os setores industriais da União Europeia. Portanto, vocês têm aqui bastante liberdade, desde manufatura, energia e transportes, por exemplo. Promover a competitividade das indústrias de tecnologias limpas, apoiar a capacidade de produção na Europa para soluções de descarbonização e tecnologias limpas na indústria, ao mesmo tempo que reforçamos as cadeias de valor para que sejam sustentáveis e resilientes na Europa e reduzir as dependências estratégicas que continua na ordem do dia e é cada vez mais importante face àquilo que vivemos no mundo. Facilitar a mobilização e o alinhamento de investimentos públicos e privados para estas tecnologias e estes processos inovadores de descarbonização na União Europeia e, por fim, reduzir a diferença de preços de energia na Europa através de soluções que sejam competitivas para a descarbonização da nossa indústria.
Especificamente no tópico das tecnologias limpas para a ação climática, portanto agora aqui vou fazer um zoom in no primeiro tópico do concurso do Clean Industrial Deal, as propostas podem endereçar uma ou mais do que destas 3 áreas que estão aqui enumeradas. Portanto, podem escolher uma ou 2 ou 3, é perfeitamente aberto e fica ao vosso critério. Sendo que a primeira área endereça sistemas integrados de energia com emissões zero, por exemplo, redes, infraestruturas, sistemas de energia. A segunda área endereça as tecnologias de energia com emissões zero melhoradas, ou seja, tecnologias de eletricidade, calor e energias renováveis. E a terceira área, tecnologias de armazenamento, combustíveis renováveis e captura e utilização de carbono. Para vos dizer, estas 3 áreas surgem e a Comissão Europeia decidiu avançar com estas 3 áreas porque, de alguma forma, estão alinhadas com as iniciativas e os temas que são financiados no âmbito de uma parceria europeia, que é a Clean Energy Transition, dada a dificuldade de escolher 3 áreas dentro do Climate Tech for Climate, que é este tópico, foi esta a decisão tomada pela Comissão Europeia, mas de qualquer forma é bastante abrangente e penso que encaixam aqui quase todas as ideias que possam surgir. No segundo tópico, no tópico da descarbonização das indústrias de consumo intensivo de energia, espera-se que as propostas abordem, mais uma vez, uma ou mais das 3 áreas que estão aqui enumeradas, sendo a primeira área relacionada com a gestão do ciclo de carbono, portanto, otimizar e demonstrar tecnologias para capturar, utilizar e armazenar CO2. A segunda área diz respeito à utilização de energia limpa, ou seja, apoiar melhorias significativas na utilização de energia limpa nas indústrias de utilização intensiva de energia. E a terceira área, a circularidade e eficiência dos recursos, ou seja, melhorar a eficiência dos recursos, matérias-primas, energia, água, etc., em todos os setores industriais e incluindo a criação de redes de valores circulares que utilizem fluxos laterais industriais e resíduos de fim de vida. Portanto, aqui um grande foco na circularidade. Importante também dizer-vos que, ao contrário do que acontece nos tópicos regulares do Horizonte Europa, a Comissão Europeia não vai financiar todos os melhores projetos, não vai seguir a lista do ranking, ou seja, a Comissão Europeia vai adotar uma abordagem de financiar um portfólio de projetos equilibrados. O que é que isto significa? Significa que, para cada um dos tópicos separadamente, as propostas vão, obviamente, ter que indicar qual é a área principal que endereçam e a Comissão Europeia vai selecionar claramente propostas de pelo menos uma das áreas ou seja, eles querem financiar pelo menos uma proposta de uma das áreas e, claro, as melhores dentro dessas áreas, ou seja, não vão seguir o ranking como é normal nos outros tópicos, mas vão financiar por ordem de classificação, mas também ter pelo menos uma proposta que seja a mais bem classificada por cada área tecnológica principal de cada um dos tópicos. Por último, o calendário. Estes tópicos para 26 já estão abertos desde o final do ano passado. O prazo de submissão é 15 de setembro de 2026. Vocês encontram aqui os links diretos para os tópicos de 26 e depois repete-se exatamente, a descrição do tópico é exatamente igual para 2027, sendo que aqui o prazo de submissão, os tópicos vão abrir no início de janeiro de 2027 e depois o prazo de submissão é setembro de 2027. Só queria deixar aqui umas mensagens-chave relativamente a estes tópicos. São oportunidades únicas para a nossa indústria, para fazer face o que eu acredito que seja realmente uma necessidade da nossa indústria e estratégias de inovação, as suas estratégias de inovação. A Comissão Europeia vai estar a olhar e dá abertura, lá está, para os consórcios proporem as melhores soluções para resolver os seus desafios, o que é diferente dos outros tópicos, tem uma abordagem muito mais aberta, como referi há pouco. São consórcios que têm que ser liderados pela indústria e por isso é tão importante nós também estarmos aqui a falar convosco hoje, e são consórcios que apesar do orçamento ser bastante grande e são projetos ambiciosos, com orçamentos entre 15 a 25 milhões de euros, a Comissão Europeia não pretende consórcios muito grandes. Informalmente, já foi dito que estão a pensar em consórcios entre 6 ou 8 entidades. Portanto, querem mesmo que sejam consórcios liderados pela indústria, coesos, que sejam capazes de entregar
todos estes aspectos que eu referi antes. E por fim, algo que eu não mencionei, porque este concurso e estes tópicos têm uma complexidade adicional com aquela questão do plano de negócios e do Fit for Deployment. Há também uma novidade neste concurso, que também não é normal no Horizonte Europa, que é o momento de go, no go. E vocês têm que prever isso no vosso projeto. Ou seja, imaginemos que vocês estão a desenvolver uma tecnologia e que precisam de permissões a nível nacional para implementar qualquer coisa. Esse será, por exemplo, o momento de go, no go, que tem que estar previsto no vosso projeto, e nesse momento vão ser como que avaliados pela CINEA, que é a Agência Executiva da Comissão Europeia que avalia este tipo de concursos, para perceber se vocês estão realmente preparados para avançar e receberem o próximo financiamento. Isto porque às vezes muitos dos projetos falham no final e não têm sucesso por questões destas. Este é só um dos exemplos, haverão outros certamente, e se calhar vocês conhecem-nos bem, mas para vos dizer que a construção deste tópico tem esta lógica até mais parecida, por exemplo, com o Fundo de Inovação, que também é gerido pela Comissão Europeia, para realmente garantir, ou pelo menos tentar promover o maior sucesso possível nestes tópicos. E paro por aqui a minha apresentação. Não sei se alguém tem alguma questão ou se podemos avançar com a apresentação do Juan, com os tópicos do cluster 4 e 5. Sim, portanto, as questões podem ser postas no chat por agora. Vamos avançar com as apresentações, só para manter aqui a coerência, e depois fizemos aquele período de perguntas e respostas no final. Sem problema, só para confirmar que conseguem ver bem a minha apresentação, certo? Está ótimo, João. Muito bom dia a todos, o meu nome é Juan Henriques, a similaridade da minha colega Cristiana, sou National Contact Point Delegado para o Cluster 4 e o Cluster 5. Hoje já vamos entrar então aqui nos tópicos mais convencionais. Dentro do Cluster 4, para quem não está familiarizado, que agrupa as temáticas do clima, energia e mobilidade, com diversas áreas de atuação, de intervenção, temos para o 2026 e 2027 uma série de tópicos relevantes no âmbito deste evento, nomeadamente dentro do que é a Destinations 3, que agrupa a Sustainable, Secure and Competitive Energy Supply. Temos dois tópicos na área de energias renováveis. O primeiro tópico é um PCP, é uma tipologia de ação um bocado diferente do que estamos habituados, Innovation Actions, Research and Innovation Actions. Isto é um pré-comércio procurement. Isto basicamente é a contratação de serviços de ID para desenvolver soluções que ainda não estão completamente comercialmente disponíveis. O tópico financia só com 20 milhões de euros, e intitula-se The Risk in Renewable Fuels Technologies. Aqui, para ser muito sucinto, o que se pretende é apoiar soluções que ainda não estão completamente maduras e que são estratégicas no conjunto de cadeias industriais. Por isso foi que acabamos por colocá-las aqui, sempre na perspectiva de combustíveis renováveis. E vocês perguntarão, mas há muita coisa. O tópico define 8, que são relevantes. Apenas para dar-vos um exemplo: o biometanol para a produção de metanol MTJ, metanol para aviões, e o Methanol Production for CO2 for Renewable na área dos transportes. São só alguns dos exemplos do que vão encontrar neste tópico. Ainda nesta área temos mais um tópico intitulado Demonstration of Solid Fuel Supply and Conversion for High Energy HCP. Acabamos por considerá-lo porque este é um tópico que tem uma IA que financiaria dos projetos, e é um tópico que tem um forte cariz regional, mas mesmo com a perspectiva de integração das cadeias de abastecimento e de estarem interligadas no sentido de soluções energéticas com aplicação real, ok? Ambos dois são para o dia 1 de dezembro de 2026. Agora sim, já passando a uma temática que é uma das mais promissoras dentro da descarbonização industrial, que são os CCUs. Para 2026 e 2027 temos
três tópicos que são de relevância. O primeiro é um tópico dedicado aos DAC, o Direct Carbon Capture, que é uma IA e terá 16 milhões, ou seja, 8 para cada um. E o objetivo aqui é simples, é estas tecnologias que estão em fase de desenvolvimento, de melhorar o desempenho, mas o tópico tem que ler com atenção, foca-se muito na eficiência, na viabilidade econômica, na consideração de novos materiais e também no scale-up das soluções, ok? O segundo tópico é o suporte, é uma CCA. Como sabem, as CCAs são este tipo de ações que são promovidas para a disseminação de boas práticas, para a constituição de redes, similares nos CCAs, até certo ponto. E aqui o foco é a implementação de um quadro político para o armazenamento e o transporte de CO2. Quero chamar a atenção que isto não é propriamente na parte tecnológica, pela tipologia da ação, mas sim mais nas condições regulatórias e sistemáticas que deve haver no sistema para o funcionamento adequado do CO2. E sendo um vetor essencial para a descarbonização da indústria. E por último, temos um tópico que é uma IA com 30 milhões, serão aprovados 3 projetos, aproximadamente 10 cada um. É um tópico que tenta trabalhar nas condições sociais e territoriais e institucionais necessárias para os clusters de CCUs, este conceito que agrupa clusters muito perto das indústrias. E aqui quero fazer o parênteses que este é um Social Readiness Pilot. O Cluster 5 desde 2025 tem vindo a trabalhar no Social Readiness Pilot, que não é mais do que tentar integrar que as tecnologias e o que é desenvolvido a nível dos projetos, desde o início tem uma abordagem interdisciplinar e que responda à aceitação da sociedade. Ainda no Cluster 5, mas já na parte da indústria, no Destination 4, temos 2 tópicos em específicos, um dedicado à valorização de excedente de calor de baixa temperatura e baixa entalpia e a sua reutilização. Sabemos que é um dos desperdícios que muitas vezes é tecnicamente difícil de recuperar, e tem uma IA com 30 milhões e serão aprovados 4 projetos. Está para o 15 de setembro de 2027 e ainda temos mais uma RIA para demonstração industrial de valorização de calor excedente ou residual através e a sua conversão em energia mecânica ou elétrica, seja in situ ou em uma perspectiva de indústrias. É também uma RIA com 3 projetos para o 15 de setembro. Estes são os tópicos que temos da parte do Cluster 5, que está muito mais alinhado com a energia. O Cluster 4, como sabem, para quem não está familiarizado, acaba por agrupar o digital, a indústria e o espaço. Aqui focarei muito nos tópicos da indústria, são os mais relevantes, e queria fazer só uma nota. Nós estamos a falar da descarbonização na vertente da energia, mas também não podemos descurar que a descarbonização da indústria também passa por descarbonização de matérias-primas e de materiais e produtos, e por isso decidimos colocar aqui 2 projetos que estão muito associados a esta área. Um é a RIA dentro da área Fast Tracking Circularity, uma RIA que financiará 7 projetos, que chama-se Circular Innovative Advanced Materials, Facilitating the Transition for Design to Market. Esta RIA tem grande foco na circularidade nos materiais avançados. E depois temos outro, ainda nesta destination e nesta área, temos mais um tópico que é dedicado ao setor têxtil, Circularity Through Advancements Processing, Manufacturing and Technology. Este tópico, sim, já fala ou já aborda melhor a perspectiva da indústria no tudo do Life Cycle Assessment, repensando o setor ao longo de toda a sua cadeia, e aqui se é identificada a energia como um vetor primordial para isto. Será uma IA com 16 milhões e serão aprovados 3 projetos. Ambos 2 projetos estão inseridos dentro das parcerias coprogramadas. Como sabem, as parcerias coprogramadas são estas iniciativas onde a Comissão decidiu que era necessário pôr mais investimento e esforço, e por isso são uma estrutura que entra, mas por serem programadas, entram dentro do próprio programa de trabalho da Comissão.
Ambos têm deadline para o dia 2 de fevereiro de 2027. E para culminar aqui o Cluster 4 e os tópicos apresentavam mais dois, ainda no Destination 1, mas na temática de Disrupted Technologies for Carbon Capture. O primeiro foca-se, o primeiro tópico, que é uma guia onde serão financiados 7 projetos, foca-se na utilização eficiente de energia renovável nas indústrias, muito ligado ao Advanced Materials. Recordemos que estas indústrias têm vários processos de calor, de baixo calor, entre 200 e 500 graus, e mais de alto consumo energético, mais de 600 graus. E o objetivo aqui é integrar fortes energias renováveis, e nestes dois segmentos que expliquei, ter reduções significativas na ordem dos 20%. É um tópico que eu acho particularmente relevante, peço desculpas. E depois temos já como último Fast Track to Innovation for Breakthrough to Chemical Industry. Aqui é um tópico que, se bem não está completamente alinhado para a parte da energética, sendo o setor químico muito preponderante no norte e um dos setores com mais pegada carbónica, é interessante colocá-lo. Os dois têm deadlines para o dia 2 de fevereiro, e estes são os tópicos, digamos, mais interessantes para vocês. Agora passamos aqui a uma fase mais de explicar como é que nós os podemos ajudar. Dicas. Nós aqui na ANI acabamos por dividir todo o nosso processo de apoio em 6 fases, desde o início até o fim, e nós começamos com a identificação dos tópicos, ou seja, este é o processo para ser financiados, e aqui neste primeiro ponto vocês podem sempre contar com a ANI para a identificação dos tópicos, para a interpretação e enquadramento. No caso de vocês não entenderem um tópico, de terem dúvidas ou de não saberem onde está, estaremos sempre disponíveis. As principais ferramentas para isto é o Portal Funding and Tender, mas também os programas onde podem encontrar os programas de trabalho. Mas no caso de haverem dúvidas, nós estaremos sempre disponíveis para reunirmos bilateralmente com vocês, quer para identificação, quer para esclarecimento de dúvidas. E no caso de surgirem questões que nós também às vezes não conseguimos responder, poderemos nós fazer então a ponte com a Comissão Europeia. A título de dica geral, nós recomendamos sempre começar o mais cedo possível. Não há um prazo escrito, 5, 6 meses é um bom tempo, mas pelo menos hoje apresentamos oportunidades para o 2027. Vão os programas de trabalho, identifiquem os tópicos e, no caso de terem dúvidas, voltem a nós. Importantíssimo, fundamental, aprendam as regras, a terminologia do programa Quadro. Existem ferramentas, há ferramentas que os podem ajudar para isto. A guia do programa, que acaba por ser a Bíblia do programa Quadro, usar um grande apanhado de coisas como a terminologia, a disseminação, ou a pensar em outros critérios que normalmente no entrelinha passam-se e depois tem um grande impacto na avaliação. O Application Standard Form também é um destes documentos fundamentais, mas como sempre digo, no caso de terem dúvidas, nós estamos aqui sempre disponíveis. Sempre gosto de colocar, e depois estes slides vão ser partilhados, colocar aqui ferramentas que têm vindo a ser feitas através do tempo e que compilamos, tais quais como os facts produzidos muitas vezes pelas redes dos clusters, onde temos algumas dedicadas para como escrever as propostas, como imaginar os roles, também workshops que têm sido feitos no tempo, e há um sinfim de informações que vocês podem utilizar, e muitas vezes são coisas pequenas que se nos passam e depois na avaliação tem um impacto gigante. Outro aspecto fundamental que chama sempre atenção é entender como serão avaliados. Muitas vezes passam-se, são 3 critérios.
em base de 15, com um threshold, onde terão de ter 3 em cada um, mas sempre vale a pena irem ao propósito de Evaluation Standard Brief, que é mesmo isso, um brief do processo de avaliação, onde aborda não só os critérios, mas também o processo e também as questões como os critérios de desempate. É uma leitura de cabeceira importante para entenderem como são avaliados. Uma das questões mais relevantes que as pessoas têm quando decidem fazer uma candidatura é a necessidade de encontrar parceiros. Nunca na história do Horizonte Europa só newcomers fizeram uma candidatura com sucesso, por isso é importante que vocês entrem nas redes, que vocês tomem fazer um perfil como uma tarefa muito séria. Para isto, existem duas perspectivas. Há uma perspectiva de irem às ferramentas que são disponibilizadas atualmente. Eu posso mencionar o Funding and Tenders, também posso mencionar a plataforma da GreenNet, a SearchPartNet, que são plataformas onde vocês podem mostrar os seus interesses, colocar os tópicos, para além dos eventos, como os Infodays que são lançados cada início, e depois há os Infodays que são lançados com temáticas. A ANI constantemente está a fazer esta disseminação, mas também podem sempre contatar-nos a nós podemos, em função de bases de dados e de informações prévias, mostrar, ok, não sabemos quais são os consórcios, mas podemos dizer, ok, estes participantes têm vindo a aplicar nestes projetos, têm vindo a ter participação mais relevante. E, por último, entrem em contato com o vosso NCP. Não duvidem nunca em contatar-nos antes de submeterem. Outro aspecto que nós destacamos muito e que as pessoas não sabem é que nós fazemos a revisão das propostas. Acreditem que é uma ajuda, é completamente gratuito e confidencial, e uma grande ajuda, porque nós estamos nos comitês e acabamos por acompanhar estas temáticas. E é completamente gratuito, só chamamos a atenção de fazer com algum tempo. Como se mantém em contato connosco? É simples. Subscrevam as nossas newsletters. Cada cluster tem uma newsletter mensalmente. Se não tiverem tempo, mensalmente é uma newsletter que os manda os eventos, oportunidades, os concursos, notícias relevantes dentro de cada área. Só têm que entrar aqui e sugerir ou clicar nas áreas que são importantes para vocês. Se tiverem com mais tempo e mais vontade, entrem no Grupo Nacional de Apoio ao Programa Quadro, que é um grupo no qual nós discutimos os programas de trabalho e damos acesso prioritário a estas informações. E podem posicionar-se desde a conceição do tópico, já quando o tópico é lançado estão muito melhor preparados. Aqui é simplesmente necessário inscrever-se e aceitar os termos e condições, e depois também através do Funding and Tenders. Já para acabar e também para respeitar o tempo aqui do Joel, nós somos uma equipa completa, ok? Deixamos aqui os elementos do Cluster 5, estamos sempre disponíveis para vos apoiar. Agora não sei se fazemos o Q&A agora ou já passamos para o Joel. Andréia, desculpa. Vamos passar para o Joel. Entretanto, aqui Ok. também estamos aqui a trabalhar as perguntas no chat, mas diria agora que o João podia parar de partilhar e daríamos aqui agora a palavra. Obrigada, Juan. Fantástico, aqui algumas dicas bem importantes, e é falando e colaborando que temos estas respostas vencedoras. Agora, Filipe, quando Ok, tiver pronto. deixem-me só organizar aqui. Ok, acho que conseguem ver, não é? Estamos a ver a apresentação, sim. Ok, então, antes de mais, muito obrigado pelo convite, Andréia. É um prazer vir aqui fazer esta apresentação. Eu, tal como discutimos, no fundo, direcionei um bocadinho a apresentação para a minha experiência como investigador do INESC. Portanto, admito que possa ter aqui um bias, não é? Mas bate muito certo com o que a Cristiana e o Juan apresentaram. Portanto, eu também tinha aqui no fundo, os tópicos que eu tenho trabalhado. Posso fazer aqui uma breve introdução. Tenho trabalhado com indústria desde já há uns anos, no INESC, portanto, mais de 10.
E posso, entretanto, começar com a apresentação, que também incide muito no Clean Industrial Deal, não é? No fundo, é isto que tem guiado aqui a parte do financiamento, mas, como disse, já comecei a trabalhar com a indústria, sei, quase 15 anos, talvez, e vários setores, portanto, nenhum setor em específico, mas, de facto, o que se nota o que tenho notado nos últimos tempos é que no início procuravam o INESC ou procuravam ajuda para serem compliantes com a regulação, portanto eram obrigados, portanto houve a introdução do mercado de carbono e a obrigação de ter uma determinada quantidade renovável, portanto sempre foram muito, ou seja, era um fardo, no fundo é mesmo isso que é a palavra que está aqui no slide, sempre foi visto como um fardo e passamos agora para uma diria mesmo uma nova era em que os parceiros industriais nos procuram exatamente para terem as mesmas soluções, mas porque já vem a descarbonização como uma forma de poupar e talvez até acrescentar alguma forma de revenue, portanto, de income, não é? Para a indústria. Portanto, começam a ver, por exemplo, a comercialização, a negociação das licenças de emissões como uma oportunidade, a utilização de armazenamento para participar nos mercados de reserva como outra forma de ganhar dinheiro. Portanto, começam a ver a energia renovável e a descarbonização quase do setor todo como uma oportunidade paralela de também terem mais retorno. Portanto, esta foi, digamos que, a grande alteração que eu acho que se deu e que o Clean Industrial Deal vem ainda a empurrar um bocadinho mais. Pronto, eu acho que isto já foi muito discutido, portanto, eu vou tentar não passar aqui por cima, mas acho que as ideias do Juan e da Cristiana já batem muito certo com o que eu tenho aqui. Portanto, a ideia é a eletrificação de vários setores, uma aposta muito clara em novas tecnologias, com o nome de Clean Tech, não é? A questão da circularidade também é muito importante, mas eu volto a tocar nesses assuntos mais à frente. Agora, na minha experiência, e peço desculpa a quem não gostar, mas pronto, gerei esta imagem aqui com inteligência artificial, mas os tópicos são os tópicos em que eu tenho trabalhado, e posso começar aqui pelo lado direito, deixem se eu consigo apontar aqui para guiar um bocadinho a discussão. Nós, como disse, nós temos trabalhado, e o Juan, eu falei com o Juan, não sei se o Juan se lembra, mas falámos ainda há pouco tempo do Rick Lenter, de uma proposta, e portanto, nós temos colaborado, eu tenho trabalhado nestas áreas que vocês veem aqui. Portanto, a parte da eficiência e da eletrificação, temos trabalhado muito, por exemplo, com a indústria da cerâmica, e há a parte da recuperação de calor, principalmente quando as temperaturas são muito elevadas, que são um desafio real. Portanto, não há permutadores que consigam aguentar aquele tipo de temperaturas. Quer dizer, existem, mas são muito caros e normalmente a instalação é complexa. Portanto, há muito a fazer nesta área. Por exemplo, um dos desafios é a substituição dos queimadores que funcionam a gás. Portanto, como é que vamos eletrificar aquilo? É o desafio. Portanto, nas indústrias que usam altas temperaturas, a recuperação de calor é um desafio real. Temos outro caso com a indústria do papel também, que, como sabem, usam também temperaturas bastante altas e tem mesmo desperdício. Portanto, na indústria há partes da indústria do papel que até gastam energia para arrefecer o ar quente que aqueceram para o poderem libertar para o ambiente. Portanto, é um desperdício que é mais do que óbvio, mas é muito difícil de contrariar. Portanto, arranjar uma solução para... Eu acredito, por exemplo, se alguém tiver uma boa solução para isto, criar uma proposta ganhadora é relativamente fácil. Pronto, mas na parte da eficiência e da eletrificação há muitos outros, eu citei, pus aqui só dois para não pôr a apresentação muito pesada. A parte da circularidade,
da valorização, ou na eficiência da utilização dos recursos. Também há várias situações, eu posso dar o exemplo das estações de tratamento de águas residuais. Também temos um projeto que foi recentemente aprovado com uma estação de tratamento de água residual e, por exemplo, são as hectares, não é? As hectares agora são obrigadas portanto, aquilo tem várias gerações, chegou agora à quinta, acho eu. Eu não sou especialista no tema, portanto, entro sempre por via da energia, mas esta nova regulação para as hectares obriga a que tenham mais um processo para tratar a água e pronto, eles recolhem um monte de água e têm que a tratar, portanto, há um conjunto de resíduos que extraem da água. Esses resíduos depois têm valor, se forem devidamente separados, e podem servir depois para outros fins. No meio disto tudo, tem o interesse na captura de carbono, que já foi discutida, porque muitas vezes tem que diminuir o pH da água e o CO2 pode ser utilizado para isso. Portanto, tem uma série de processos interligados. O hidrogênio também pode ser utilizado para um dos processos que eles também têm, tratamento da água. Portanto, aqui a parte nesse projeto até a ideia é integrar um eletrolisador, por exemplo. Portanto, a produção de hidrogênio verde pode ser integrada aqui. Mas também é um dos pontos muito interessantes que eu vejo com um grande valor agora nos próximos anos. Depois, a área em que estou mais diretamente relacionado, que é no fundo, estes dois aqui do lado esquerdo é mais por aplicação da energia, os do lado direito são muito mais relacionados com o que nós desenvolvemos. E aqui temos duas vou começar aqui por esta que é se calhar a que está mais a montante, que é a parte da digitalização. E aqui eu acho que quase toda a indústria já percebeu que beneficia muito, portanto, fala-se muito de Digital Twins, já ouviram falar disso, certeza, mas o Digital Twin continua a ser um modelo, acima de tudo, matemático depois, com um front-end por cima, em que vocês conseguem visualizar um sistema que está representado matematicamente, de alguma forma. E que recebe, pois, medições em tempo real. Mas a parte da digitalização, que é, no fundo, medir para saber, não é? Como dizia o Lord Kelvin, é se calhar a parte mais importante deste processo todo. Portanto, é necessário, primeiro, ter uma monitorização de tudo o que é processo, tudo o que é consumo de eletricidade, calor, tudo o que é temperatura, por exemplo. Há outro tipo de sensorização que também é importante. Num dos trabalhos que fizemos, também propusemos usar o próprio. Portanto, havia uma indústria que tinha vários processos encadeados e entre processos tinha uma determinada capacidade de armazenamento. E esse Digital Twin que nós desenhamos de forma a utilizar o estoque entre processos como forma de armazenamento de energia. Ou seja, na otimização do processo todo, nós considerávamos que aquele estoque era quase como se fosse uma bateria do ponto de vista energético, não é? Porque podíamos acumular mais ou menos estoque e esse estoque representava uma determinada quantidade de energia que foi consumida ou não. Mas, por exemplo, este tipo de abordagens só são possíveis se houver uma monitorização muito clara de quase tudo. E quando falamos, por exemplo, de estoque, também tem que haver uma monitorização e tem que saber qual é a quantidade de estoque que existe em tempo real. Portanto, esta parte, é claro que depois há uma série de, vale a pena estar a discutir agora em detalhe, mas há uma série de procedimentos que são necessários, não é? Portanto, os dados já ouviram falar também de certeza de cybersecurity. Nós normalmente definimos o que se chama agora de data pipeline, portanto é desde o sensor até chegar a uma base de dados central e isso tem vários processos, os dados têm formatos diferentes, tem que haver metodologias comuns, portanto há uma série de coisas até os dados estarem todos numa base de dados e depois de estarem todos numa base de dados tratados e todos direitinhos, nós podemos fazer várias coisas, é que acho que de uma forma geral a indústria já percebe
por exemplo, pode prever, caso tenha produção local, pode prever a produção local, seja fotovoltaica, eólica, biomassa, seja o que for. Pode prever o consumo e, na maior parte das indústrias, com alta precisão, porque os processos são relativamente. Às vezes não são sempre os mesmos todas as semanas, funcionam por batches, mas para cada tipo de batch eles já sabem mais ou menos qual é que é a energia que vão consumir, portanto é relativamente simples. Com base nisso, podem prever também preços, os preços da energia que compram, portanto, podem fazer previsão do preço de mercado. Aliás, o preço do spot até é publicado relativamente cedo, todos os dias, para o dia seguinte, não é? E depois, quando têm armazenamento, e já estamos a entrar aqui neste tema da flexibilidade e como é que se integra tudo dentro do mesmo sistema, quando têm armazenamento até podem participar no mercado de reservas, que é um mercado que ainda é bastante rentável. Portanto, quer dizer que podem utilizar a própria flexibilidade do sistema energético industrial para, no fundo, prestar um serviço à rede elétrica, para não acontecer o que aconteceu com o apagão ainda há pouco tempo. Claro que não é a indústria que vai resolver isso, mas pode dar um contributo interessante a um preço não muito alto. Portanto, é interessante para o lado da indústria porque recebe um rendimento, porque tem um rendimento extra, é importante para a rede porque acaba por ter um auxílio destes sistemas que normalmente consomem bastante energia. A otimização multi-energia diz respeito à otimização conjunta de eletricidade, calor, gás, quando tal existe, portanto, vários vetores energéticos todos ao mesmo tempo. Portanto, como eu falo muito, eu vou passar aqui muito rápido agora aos próximos slides, já recebi aqui o sinal que não tem muito mais tempo, mas, portanto, aqui era só para alertar, a tecnologia é importante, mas os modelos de negócio têm cada vez mais importância e acabam por ser mais importantes, no fundo. Portanto, listei aqui algumas coisas que já ouvimos falar, ou que já trabalhamos, por exemplo, Energy as a Service, Heat as a Service. Energy as a Service, podem olhar para aí, ou Heat as a Service existe noutros países, não é? Podem pensar nisto como as telecomunicações. Há uns anos atrás nós pagávamos o kilobyte, não era? E agora não, agora pagamos uma ligação à internet e gastamos o que quisermos. A energia, mais tarde ou mais cedo, há de ser igual. Portanto, nós devemos pagar a potência contratada, mas a energia deixará de ter valor. Portanto, o Energy as a Service é um modelo interessante a explorar. Heat as a Service também, a parte da flexibilidade e todos estes serviços associados à flexibilidade. Performance-based contracts ou Energy Performance Contracts, que é a mesma coisa. Portanto, tem vários modelos de negócio que podem ser utilizados para que a aplicação de uma determinada tecnologia possa depois ter, digamos, um scale-up e ter um roadmap à frente que permita triunfar, basicamente. Portanto, os temas, eu vou deixá-los aqui muito rápido, vou ler só os do lado esquerdo. Advanced Industrial Electrification, mas isto está muito vincado em vários dos programas, nos dois clusters que o Juan apresentou e também no Clean Industrial Deal. Storage and Industrial Flexibility, Hydrogen and E-Fuels, portanto a parte do hidrogênio é bastante importante. A parte do digital, que acabei de discutir, a parte dos materiais circulares, portanto isto no fundo aborda os temas que eu falei anteriormente, mas aqui com mais algumas, digamos que aplicação, os setores de aplicação. Em termos de, isto mais uma vez, é a minha perspectiva, eu acho que há vários tipos de projetos. Para projetos que o objetivo seja validação a novas tecnologias, faz sentido ter indústria, startups e institutos de investigação. Se for integração, tecnologia, avaliação de performance e depois avaliar um scale-up, podemos ter indústria, peritos em engenharia ou empresas de engenharia e também investigação ou universidade. Se for mais replicação, financiamento e depois a criação do próprio ecossistema
para tentar vender a solução, acho que faz sentido, obviamente, indústria, investidores e atores públicos poderão estar interessados. No fundo, isto quase que segue uma lógica de TRL, não é? Do menor para o maior, e nem sempre faz sentido ter todos em todo lado. Tinha aqui mais uma vez, até pessoal, é por experiência pessoal. O Juan já deu umas boas dicas. Depois podem ver isto, se calhar não vou ter tempo para ir aqui ponto a ponto, mas muitas vezes eu já cometi estes erros do lado esquerdo, portanto, às vezes descobrimos uma boa tecnologia e vamos à procura do problema em vez de ser ao contrário. Isso é sempre um erro. Quando não há, até pode ser uma coisa muito interessante, mas o modelo de negócio não funciona porque não há forma daquilo dar lucro, também não faz sentido. Temos de ter muito cuidado com como é que vamos medir a performance da tecnologia. Se não houver ninguém interessado em utilizar a tecnologia, também não funciona, portanto, convém ter sempre um end user que diga, olha, isso interessa. Dizer também que vamos atingir um TRL muito alto e na realidade é impossível, também não funciona. E um que eu acho que é muito comum, é este aqui, o último, que é normalmente constroem-se consórcios baseados nos contactos, portanto dizemos, eu vou meter aquele porque já trabalhei com ele e até gosto daquela instituição, e hoje em dia é cada vez mais difícil. Eu digo isto porque nós no Inesc já trabalham em propostas, sei lá, desde o FP7 ou 6 até, já trabalho há muitos anos. Era relativamente simples obter financiamento, vamos ser honestos, portanto, propostas com 12 eram financiadas, e agora, como o Juan sabe, tivemos propostas com 14, 14,5 e não foram financiadas. E conhecemos casos de propostas com 15, portanto, que é o valor máximo. Por isso, estes erros que até agora até se podiam cometer, hoje em dia eu acho que é impossível. Com o número de propostas que são submetidas, a proposta tem que ser perfeita. Portanto, se for perfeita e tiverem 15, mesmo assim correm o risco de não ser financiados. Portanto, pois vejam estes tópicos aqui, essa é uma dica, se calhar muitos de vocês também já têm essa experiência, mas fica aqui a minha perspectiva. Tinha aqui os takeaways, mas também já foram mencionados. Eu acho que a ideia, como disse, comecei a dizer logo no início, a ideia é que as indústrias estão muito mais abertas a isto, que facilita muito o trabalho de quem tem uma ideia e quer depois vendê-la, porque já percebe que a descarbonização não é só, vou gastar dinheiro para ter aqui um índice de CO2 menor. Não, eu acho que já quase toda a indústria, principalmente a grande indústria, já percebeu que não, portanto, que é uma oportunidade. De facto, acho que é muito mais simples falar com eles, porque eles já estão ao corrente e acho que sentem mesmo isso, pronto, já têm essa experiência. Aqui, a maior oportunidade, se procurarem vários programas, várias calls, portanto, estão sempre no mesmo sítio, é na interseção entre energia, restrições de processo que têm que ser acauteladas, a parte digital para a recolha de dados e, obviamente, que se conseguirem juntar a circularidade a isto, funciona perfeitamente. Pronto, depois, se quiserem começar uma proposta, tiverem uma ideia, tinham uns pitches, eu não sei como é que funciona, se calhar até já sabem isto, mas pronto, a ideia e a minha sugestão é começar pelo problema. Portanto, procurem qual é o problema na indústria e a partir daí tentem depois ver se têm alguma solução e construir a partir daí. E é isto. Obrigado. Não sei se as perguntas agora são todas. Filipe. Fantástico. Acho que houve aqui insights muito, muito interessantes e ao fim do dia é mesmo construir o consórcio certo e não o consórcio usual. E aqui a colaboração é de facto o tema. Portanto, agora iremos passar para a parte do pitch. Eu penso que o Tiago Lagarteira está connosco. Carla, não sei se é preciso passar ali alguma. Olá, bom dia, Tiago. Eu penso que o Tiago tem possibilidade de partilhar diretamente a apresentação, certo? Sim. Ok. Então, bem Tiago, que eu não enviei por avanço. Exato. São 3 minutos, Tiago. Recordo aqui as regras do jogo. E boa sorte. Obrigado.
Ok. Minimizar isto. Andreia, consegue confirmar que vê o meu ecrã? Sim, consigo. Boa, Está tudo boa. bem. Então, bom dia a todos. Antes de mais, obrigado pela oportunidade e também pela informação partilhada, principalmente pelos colegas da ANI. Eu venho-vos apresentar a nossa empresa. Nós somos a Verdantia, somos uma startup deep tech e estamos entre o Porto e Barcelos, dividindo os nossos escritórios com as nossas oficinas. Nós somos uma startup recente e de uma forma, digamos, straightforward. A nossa empresa está alavancada numa tecnologia inovadora, patenteada, onde nós desenvolvemos módulos de produção de gás síntese. Para quem não sabe, o gás síntese são misturas de hidrogênio com monóxido de carbono, que é o precursor de toda a indústria petroquímica. Aqui a grande diferença é que nós tentamos produzir o nosso gás de síntese de uma forma sustentável e ao mesmo tempo economicamente competitiva. Para isto, nós estamos a desenvolver estes módulos que são não só neutros do ponto de vista de emissões de carbono, resilientes e modulares, para valorizar feedstocks que são sujos, como normalmente o biogás, ou correntes de gasificação de biomassa, ou até o próprio flue gas, que é o que sai das chaminés de refinarias e de plantas petroquímicas, em químicos e combustíveis verdes e de alto valor acrescentado. Para terem uma noção do tipo de tecnologia que nós desenvolvemos, nós trabalhamos com TRLs baixas. Obviamente há um gap em termos do que há para fazer até à industrialização. E de uma forma geral, nós estamos aqui, o meu papel aqui é procurar parcerias para nós conseguirmos participar em projetos de R&D. Não só o tema de hoje das escolas europeias, mas também, tendo em conta a audiência que temos, nós estamos interessados em projetos nacionais, sejam eles os STEPs ou mini-agendas. Portanto, feel free para nos contactar, independentemente do tipo de call que estejam a trabalhar ou a tentar participar. De uma forma geral, o problema que nós estamos a abordar é um bottleneck económico. Basicamente, o gás de síntese representa cerca de 70% do custo de operação de qualquer combustível sintético. Isto também tem que ver também com a amortização do CAPEX, porque tipicamente o gás de síntese é produzido em plantas enormes, tipicamente centralizadas, e hoje a maioria do gás de síntese vem de reformação de hidrocarbonetos, que gera grandes emissões de CO2. Para nós conseguirmos não só produzir o gás de síntese de uma forma sustentável, ou seja, verde, mas também economicamente competitiva, tendo em conta também o background e tudo o que eu aprendi à volta de captura de CO2 e da produção de hidrogênio verde, nós produzimos gás de síntese a partir de misturas de hidrocarbonetos de fonte renovável, tal como o biogás, onde também temos metade do biogás é composto por CO2. Então nós produzimos gás de síntese evitando a produção de hidrogênio por eletrólise da água, que do ponto de vista de necessidades energéticas é 4 a 5 vezes mais, mais intensivo do que utilizando o tipo de feedstocks que nós utilizamos. A mesma coisa para a captura de CO2. Captura de CO2 do ar, a concentração de CO2 na atmosfera anda entre 1% a 2%, por isso devem imaginar a quantidade de ar que nós temos que processar para concentrar e ter correntes de CO2 concentradas para depois fazer ou metanação, para produzir metano sintético. Então, de uma forma geral, nós acreditamos que controlando o custo do gás de síntese verde, nós conseguimos controlar toda a cadeia de valor na área de combustíveis sintéticos e também de outro tipo de químicos verdes. Só para vos mostrar um bocadinho o que é o nosso conceito, nós desenvolvemos reatores catalíticos, onde nós pegamos em biogás e temos reatores que trabalham em 2 estágios, num processo cíclico, completamente automático e que pode ser controlado remotamente. E o nosso processo produz em 2 estágios separados os principais componentes do gás de síntese, ou seja, o hidrogênio e o monóxido de carbono. A grande vantagem
desta produção, digamos, decoupled, é que para processos downstream, sejam eles Fischer-Tropsch ou a síntese de metanol, o rácio entre hidrogênio e monóxido de carbono tem que ser controlado de forma muito precisa e também ajustado durante a operação. Portanto, se nós os armazenamos de forma separada, nós conseguimos depois misturá-los e ajustar a sua composição à medida que os reatores downstream já estão a trabalhar. Nós temos a tecnologia validada à escala laboratorial, ainda alguns desafios de engenharia, principalmente no scale-up do catalisador que utilizamos nos nossos reatores catalíticos, mas a forma como nós utilizamos estes 2 estágios, que inclui decomposição de metano no primeiro estágio e depois uma reação chamada reverse Boudard, onde nós gasificamos carbono sólido com CO2 para produzir monóxido de carbono, a grande vantagem, tendo em conta processos competidores, é que a seletividade é super alta e isto são questões termodinâmicas que nós tentamos tirar partido delas. A mesma coisa relativamente ao consumo energético. Nós temos consumos energéticos muito mais interessantes do que processos que estão baseados em eletrolisadores. E também tendo em conta estas reações que normalmente acontecem em temperaturas à volta de 900 até 1000 graus, nós conseguimos, por causa do nosso processo e do catalisador que desenvolvemos, trabalhar a temperaturas bem mais baixas, o que do ponto de vista de integração e descarbonização de indústrias é muito mais interessante. Aqui mostro apenas o que nós somos capazes de fazer. Nós desenhamos os nossos sistemas modulares. Aqui vem um cabinet à escala laboratorial. Aqui vem já o cabinet, digamos, físico, construído. E nós basicamente construímos tudo desde o ponto de vista de maquinação de reatores até à própria instrumentação e controle do processo, com controladores de caudal, de pressão, análise de composições de gases à saída, mas também nós programamos PLCs, computadores industriais, para que nós consigamos programar uma operação de forma completamente automática e que conseguimos controlar remotamente. Ok, do ponto de vista, nós somos uma equipa pequena, temos aqui o perfil da nossa equipa executiva. Eu tenho experiência no desenvolvimento de reatores catalíticos e também na área do hidrogênio. O meu doutoramento foi essencialmente em eletroquímica. Eu trabalhei imenso com células de combustível, eletrolisadores e algumas baterias avançadas. Mas aprendi demasiado, digamos, ouvi demasiado os desafios à volta do hidrogênio verde e por isso é que fizemos, digamos, um pivoting ou tentámos gerar uma tecnologia que possa permitir ultrapassar estes obstáculos. O meu outro cofundador, o Francisco, é engenheiro mecânico com um background grande em automação e é crítico para que nós consigamos desenvolver estes sistemas autónomos e modulares para que possam ser, digamos, operados em localizações remotas e descentralizadas. E temos também o nosso colega francês, o Frank. Segundos. Okay. Obrigada. O nosso colega francês, o Frank Barat, ele já levantou rondas de financiamento, o que no caso de uma startup é uma tração importante e basicamente ele ajuda-nos no desenvolvimento da estratégia e desenvolvimento do negócio. Pronto, essencialmente é isto. Se estiverem interessados, digamos, não só na nossa tecnologia, mas também nas nossas capacidades para preencher algum gap que tenham em consórcios onde estejam a trabalhar, qualquer contacto é mais do que bem-vindo. Obrigado. Obrigada, Tiago, que foi mais do que 3 minutos, mas... Peço desculpa, Andreia. Não, mas está alinhado com o horário porque a Rita teve um imprevisto e não vamos ter o pitch do CEL hoje. E, portanto, podemos passar imediatamente agora aqui para as questions and answers. Estamos já a passar aqui 2 minutos do tempo, mas se estiverem interessados, podemos ficar aqui mais algum tempo para tentar responder às vossas questões. Não sei se há alguém que queira fazer alguma questão. Tem aqui o Raise the Hand e nós daremos depois aqui a opção para poder utilizar o microfone e a câmera. Entretanto, nós já fomos respondendo aqui algumas questões no chat. Eu não estou a ver todos, portanto, digam-me se há alguém. Portanto, a sessão foi
extremamente esclarecedora pelo que estamos a ver. Obviamente que foi discutida aqui muita informação. Nós iremos fazer chegar as apresentações, que é sempre importante para depois refletirmos um pouco sobre aquilo que podemos fazer. Aqui os pontos-chave da parte da Cristiana e do Juan é de facto começar a pensar com tempo, é ter aqui tempo também para utilizar todas as ferramentas que estão disponíveis para ajudar, é falar com o ecossistema, e nós aqui na associação podemos ser um veículo bastante interessante para ser utilizado nesse sentido, encontrar aqui pessoas que tenham alinhamento em termos de intenções e capacidades. Por parte do Filipe, é a experiência que o Filipe tem, de já há muitos anos disto, não é? E, portanto, ele trouxe aqui várias áreas tecnológicas onde há um interesse mais importante, e isso é muito interessante, que é para tentarmos de alguma maneira aqui focar e não tentar fazer tudo, não é? Às vezes as coisas começam por ideias mais simples, são aquelas vencedoras. E por parte do Tiago, o Tiago está aqui à procura de oportunidades também de colaboração, e é sempre importante ouvir as startups e ouvir os inovadores que estão ali a dar o peito às balas e começar coisas novas. Portanto, se não há questões, eu não vos consigo ver todos, mas sinalizem, por favor, se há alguma raise hand, senão fechamos aqui a nossa sessão. Conto convosco para a próxima, que será mais focada na parte de digitalização, mas iremos depois enviar a informação. E muito obrigada pela vossa presença. Tudo a correr bem. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigada, Bom dia. Bom dia. Obrigado, bom dia.